Olá, pessoal, boa noite. Como que vocês estão? Espero que todos estejam bem, que todos tenham tido um ótimo dia. Me avisem se vocês estão me ouvindo, né? Porque agora há pouco a Maria veio aqui, sentou aqui na minha cadeira e ela começou a apertar algumas coisas aqui e, e o microfone estava piscando. Acho que ele está normal, tá? Mas só me avisem se vocês me ouvem. Ah, tá ok? Então tá. É porque ela vem aqui mexericar em tudo aqui dentro. E deixa eu ver de onde que vocês estão falando. É, a Maria, tá, ela mexe em tudo. A Carmen aqui em São Paulo, a Soraya em Araraquara, Marlene está em Diadema, aqui a Priscila em Santa Catarina, e mais a gente tem a Rio lá em Recife, tem também, tá ouvindo? Porque o que que ela faz, né? Mas sejam muito bem-vindos. O que que ela faz? Às vezes ela some do radar da gente. E a gente vem ver, ela está sentada aqui nessa cadeira, começa a mexer em tudo que tem aqui na mesa, né? E assim ela vai. E, e às vezes a gente até precisa ficar bem atento, porque quando tem muito silêncio, alguma coisa ela está aprontando, né? Tá bem na fase agora, está com um ano fazendo um ano e nove meses, né, daqui uns dias, então tá bem nessa fase. Então, hoje nós temos o nosso Servir Planetário e, e a gente queria abordar no nosso tema inicial, naqueles temas que a gente sempre conversa um pouquinho antes, sobre a questão, a terapeuta, sobre a questão karma. Eu gostaria de perguntar para vocês, no sentido do que todos nós estamos vivenciando hoje, o que a gente consegue entender, se nós temos um entendimento que nós possuímos nesse momento algum karma. Você tem esse entendimento? Você tem algum karma? Alguma coisa que você entenda que seja um karma na sua vida nesse momento? Deixa eu esperar vocês responderem para a gente entender como que tá isso, né? Só para a gente recebeu algumas mensagens, tá, de pessoas que necessitavam de um amparo maior, tá? Todas elas nós estamos colocando aqui nessa forma de envio maior, tá? Então quem mandou mensagem para a gente pode ficar tranquilo, tá? Tem uns não, outros sim, né? Dívidas de vidas passadas, né? Na verdade, a gente queria conversar um pouquinho para nós termos um entendimento, porque muitas vezes chegam informações que o karma finalizou, ou que agora a gente está transformando o karma em dharma, né? Tudo isso tá certo, tá, né? Mas a gente poderia tentar buscar uma forma mais ampla de entendimento. Ainda pode pôr o nome, todos que estão aqui estão recebendo. Quem quiser colocar mais nomes, pode colocar também, tá? Mas o que que a gente quer dizer com forma de entendimento? Tirando alguns casos bem específicos, onde a alma ela faz uma encarnação compulsória, né? Existem encarnações compulsórias, sim, tá? Porém, não são tão usuais. Seriam momentos últimos, né? Vamos dizer, alternativas últimas para aquela alma, para aquele ser vir a encarnar e ter que ter um processo vivenciado. Na grande maioria das vezes, nós temos concordância com estes processos e nós temos, inclusive, várias delimitações, né, dentro do plano de alma que vão trazendo isso. Agora, é lógico que nós temos um grande processo de entendimento, né, de consciência. O que que acontece? A maioria das coisas que a gente acaba executando e que nós entendemos como formas de débitos, né, como formas de vivências, né, de memórias, de coisas que nós fizemos em outros momentos, que elas não foram compatíveis, né, com um crescimento positivo para a alma, a gente poderia dizer assim. Vou dar um exemplo assim, alguém que atenta contra a vida de outra pessoa, né? Aquilo gera uma energia, aquilo gera um processo que fica incrustado na alma. Então, lembra que a gente fez esses dias uma live falando sobre os umbrais, que na verdade os umbrais, eles
não existem, você não cria um planeta, né? Que esse planeta você diz, não, lá aquela região vai ser a região densa, onde as almas elas vão precisar ir lá sofrer, espiar, fazer uma série de coisas lá. Isso tudo tem a ver com o próprio magnetismo, com a própria forma que aquela alma ela vai trazendo para si, né, nas vivências que ela tem. Então, o que, que acontece? Diante destas vivências todas, e eu vou tentar trazer alguns exemplos para a gente entender aqui, nós vamos moldando faixas vibratórias e, em ressonância, nós vamos nos conectando com outras almas que também estão dentro daquela ressonância. E acaba se formando uma psicosfera coletiva, né, que formaria, por exemplo, uma região de umbral. O que que acontece, né, quando uma alma ela está nestas regiões, ela está com a consciência, vamos dizer, mais baixa, ela está com essa carga energética desses acontecimentos, como eu dei um exemplo aqui, alguém que atenta contra a vida de outra pessoa, né? Então ela fica com tudo aquilo incrustado. O que que acontece? Muitas vezes as ilusões, as coisas que vão surgindo na própria tela mental, na própria forma pensamento, nesse conjunto, né, de comunicações entre alma e, e a própria parte física, o corpo físico, e lembrando só, quando a gente desencarna, né, nós não necessariamente, e na maioria das vezes não é, né, nós não temos um acesso a toda a consciência. Isso é gradativo, combinado também com as faixas vibratórias onde cada um está. Então, o que que acontece? Nesses momentos, pegando esse exemplo que eu estava dando, muitas vezes ali acabam ocorrendo esses contratos de alma, tá? Ali acabam ocorrendo os processos de implantes, tá? Que não só ali, mas muitas vezes é ali atrelados a esses contratos de alma, tá? Esses acordos que são feitos. Por quê? A alma, às vezes, ela está em desespero e ela só quer se livrar daquilo que ela tem. E muitas vezes ela acaba fazendo, vamos chamar assim, parcerias, né, com outras almas, com outros seres que, que no fim tem sempre uma intenção energética naquilo. Né? E o que, que acaba acontecendo? Você acaba carregando esta energia. Fica muitas vezes bastante tempo nestas zonas, né, vibratórias, onde não consegue ter uma luz de consciência. Né? E daqui a pouco você vai vindo. Tem como é que a gente pode dizer, vários relatos, né? Inclusive nos livros do Chico, que as almas depois elas vão adquirindo um pouco mais de consciência, um pouco mais de consciência, né? E daqui a pouco elas chegam num estado onde elas conseguem avaliar em algum nível o que elas precisariam, né, vivenciar numa encarnação, indo novamente para a matéria, para transmutar. Né? Pegando esse exemplo, a pessoa ela acabou atentando contra a vida de outra, né? Existe esse magnetismo que vai colocá-la naquela faixa vibratória, e um processo, a gente poderia dizer, mais acelerado, mais que ele consegue ter uma evolução maior é quando esta alma ela decide vivenciar ou experienciar algumas coisas que elas façam conexão nisso que foi registrado nessa alma como uma memória, como um evento, né, que causou tanto impacto negativo para isso. Então, na verdade, as almas, quando elas vêm para cá, elas não, o entendimento que a gente tem é que elas não estão pagando, né, elas estão tendo uma oportunidade de crescimento maior através destas escolhas, desses propósitos que elas fizeram. Lembrando que essas reencarnações compulsórias, na maioria das vezes, aliás, elas não são muito comuns e na maioria das vezes também são propostas, né, ainda por guias, mentores, equipes, né, que estão ali junto, né, ou até da própria família de alma, para, né, poder ter um avanço ali naquela estagnação. Então, essa questão, né, de a gente estar pagando karmas, muitas vezes, quando nós temos esse entendimento numa forma muito maior, né, a gente acaba nós mesmos decretando aqui nessa vida
que a gente veio, vamos dizer, usando algumas palavras, para sofrer, né, para passar por diversas coisas que, na verdade, eles são oportunidades de crescimento de alma. Então, quando se começa a ter consciência, lembra que tem muitas pessoas muitas almas, né, que relatavam por diversas vezes assim, que ela passava por aqueles momentos de uma forma muito serena, muito tranquila, porque ela estava tendo o entendimento ali que aquele processo vivenciado ia trazer um crescimento. E na maioria das vezes esses processos eles são rápidos, passageiros, quando a alma ela consegue ter esse entendimento, essa vazão. Isso, né, tem muito a ver com o que a gente estava dizendo lá na live, naquelas lives anteriores. Tem a live da segunda da semana passada, que era a live onde a gente explicava sobre a sobreposição da alma em relação à mente e ego. Então, eu ia perguntar quem assistiu essa live. Eu, né, Henrique, eu diria assim, já fiz várias lives, né, com vários assuntos diferentes. Eu diria que aquela live lá, na minha modesta opinião, talvez seja uma das melhores que a gente já fez, tá? Porque se a gente entender aquilo ali, a maioria dos processos que a gente vivenciar, eles vão ser muito diferentes para a gente. Inclusive, esse entendimento do que seria um karma, do que seria a gente estar aqui pagando, fazendo. Aquela live lá, para você ter uma ideia, a gente pode dizer que ela é uma live de cocriação, tá? Para quem está estudando cocriação, quem está tentando entender, dá para dizer, ela é uma live de cocriação. Porque se você entender esse processo, se você entender essa vazão da alma, quem cocria é a alma, não é a mente não cocria nada, tá? Só para a gente fazer. Então, ela poderia ser uma live de cocriação, ela poderia ser uma live de como você viver melhor, ela poderia ser uma live de várias coisas, inclusive sobre esse tema, quando dói, o doer vai doer, né? Só que qual é, vamos dizer, qual é a forma que isso vai doer? Isso vai doer a vida inteira? Isso vai doer por algum momento? Isso tudo vai ter uma questão de consciência, né? Então, uma alma que ela não consegue despertar a luz em si, né? Despertar a luz em si, não vai conseguir ter entendimentos, né? Não vai conseguir ter um propósito. Tinha alguém perguntando aqui sobre autismo, como muitas pessoas perguntam sobre vários outros. Eu aqui tenho a lei de Vênus aqui atrás. Como eu, por exemplo, tenho aqui um filho que tem paralisia cerebral. Antigamente, o que as pessoas diziam quando você tinha uma criança, uma pessoa que ela apresentava alguma dificuldade, né, em alguma faculdade, alguma coisa. Ah, esta pessoa ela está pagando um karma, né? E uma vez, eu vou até contar essa historinha. Uma vez lá, quando eu fui numa casa espírita, né, anos atrás, eu, dói para que você se cure, exatamente. Eu tinha um entendimento, tá? Muitos anos atrás, eu tinha um entendimento que quando as pessoas apresentavam estas formas, vamos dizer assim, todas elas estavam cumprindo um karma, ou era uma encarnação compulsória, coisas desse tipo. Até que um dia eu mesmo fui reprimido por mim, pela espiritualidade. Esquece isso. Não existe isso, não tem como você entender o processo de nenhuma alma, quanto mais fazer um julgamento nesse calibre, nessa forma, porque muitas vezes estas almas elas não têm nada a estarem pagando como a gente entende, né? Mas muitas vezes elas estão muito mais evoluídas do que a gente. Só que a nossa mente ela precisa entender, né? E a nossa mente ela faz esse caminho de pegar muitas vezes e colocar numa balança. Não, aquela alma ali, aquela pessoa, ela é super saudável, ela está super bem, ela tá. Então, daqui a pouco, né, essa pessoa ela não tem nenhum débito, ela não tem nada, né, para fazer aqui. Então, o que a gente precisa entender com isso? Principalmente para a gente, tá? Para a gente, na nossa vida. Quando você tirar esse peso, essa carga, eu vi que muitos, né, comentaram que já não tem mais, alguns ainda têm esse entendimento que nesse momento estão vivenciando algum karma. Mesmo se você tiver esse entendimento, mesmo se você tiver,
Tente analisar a forma das energias, como elas estão, tá, nesse momento, se comportando, e entendendo que nós já estamos entrando, então, se você entende que existe um karma ali na fase do Dharma, tá, na fase do Dharma, aqui, tentando virar a mente, dando essa vazão para a alma, tá, que a gente falou nessa live aí, que é a sobreposição da alma. Eu vi que alguns perguntaram qual é. É esse nome, foi feito na segunda-feira passada. Se, e várias pessoas que vieram conversar comigo, perguntaram coisas desde cocriação, e eu disse, vai lá, assiste aquela live. Se você entender aquilo, acabou. Eu disse, acabou, você vai entender uma série de outras coisas, tá? Estamos vivenciando um karma coletivo? Eu não diria que sim, nem que não, porque o que que acontece? As pessoas, né, o coletivo, eles se afinam magneticamente. Aconteceram e estão acontecendo uma série de coisas no planeta. Aí você pode colocar sempre uma pergunta depois disso: para quem? Para quem está acontecendo? Porque tudo depende do nível de vibração. Se está um caos o planeta, tá? Se está um caos o planeta e você entra nessa energia do caos, pode saber, você vai entrar no que muitos vão entender, tá no, junto nesse karma coletivo ali, né? Tá todo mundo junto, né, nisso aí. Então, tudo, exatamente, a Doroteia botou, tudo é eletromagnetismo, tudo é magnético, tudo é energia. No momento que você, né, consegue ter estes entendimentos, você vai executar, né, vivenciar pelo próprio magnetismo o seu plano de alma e você vai dar essa vazão que a gente falou lá naquela live para sua alma e você vai conseguir entender tudo de uma forma melhor. E sabe o quê? É a ráfia do experimento, essa assim. Tudo, né, que você conseguir a partir de hoje, e até eu gostaria até de fazer meio que um desafio para vocês. Tentem assistir aquela live, tá? Que é a sobreposição da alma. E tentem colocar algumas coisas em prática, dando essa sobreposição, fazendo isso, e depois vocês voltam em algum comentário para dizer como que é as mesmas situações, o mesmo dia a dia seu, quando você tem consciência daquilo e faz aquilo lá. Entende? Aquele problemão que você tinha, talvez, em vez dele ser desse tamanho, ele começa a ficar muito menor. Tá? Então, essas coisas que a gente precisa analisar. E aí, se você está com consciência, está conseguindo ter entendimentos diferentes, aquele karma, né, que ele tá tão, que você entende como um karma que está tão forte ali na sua vida, que está tão presente ali e parece que nada anda em função daquilo, em vez dele ser desse tamanho, ele vai começar a ficar pequenininho, e você vai começar a dar essa vazão para sua alma e vai fazer movimentos diferentes. Então, você vai dizer, tinha um karma? Sim, ok, né? Entendo que era um karma, mas agora eu já estou indo para o Dharma disso. Estou indo para o Dharma. Exato, a Maria Dalva falou, agora tudo é diferente, né? Tudo é aprendizado. O título da live é esse, tá? Ele foi feito na segunda-feira da semana passada, se eu não me engano. E o título era A Sobreposição da Alma, onde a gente pegou um textinho que compartilhou lá no Instagram primeiro, né? Leu aquele textinho, era uma canalização, acho que é a propósito da alma. A gente leu a canalização, explicou cada parágrafo da canalização. Isso, o propósito da alma, é esse, né? Eu confundi. E depois a gente continuou trazendo alguns outros comentários, tá? Foi isso que a gente fez. Então, isso tem tudo a ver com cocriação. O que que você vai cocriar? Você vai cocriar uma cura? Você vai cocriar uma prosperidade? Você vai cocriar... Então, é isso. Tudo é a forma que a gente vê, a ótica que a gente coloca nas coisas. Tá? Tem um comentário aqui, deixa eu pegar. Ó. Daria para pegar os dois aqui, ó. Essa minha sequela de 8 meses não é um karma? Essa é uma pergunta. O que estou passando com meu pai não seria um karma? Eu vou devolver a pergunta para vocês. Vou devolver a pergunta para vocês. Precisa ser um karma?
Reflitam sobre isso. Precisa ser um karma? E os ditos karmas coletivos é atração magnética. É pura atração magnética. As almas, elas estão vibrando naquilo. Existem muitas linhas de tempo diferentes que vão se entrelaçando tudo isso. Tá? Vou dar um outro exemplo aqui, um último, para daí a gente entrar aqui no servir planetário. A gente tem aqui o Pedrinho, né? Pedrinho, na questão de você cuidar de uma criança, ele, que a gente precisa ter aqui de rotinas, de cuidados, de coisas com ele, é muito mais complicado, vamos dizer assim, do que se você fosse fazer as mesmas coisas com uma criança dita normal, né? Ou até, vamos lá, a Maria é muito mais rápido, mais fácil de fazer as coisas. Eu jamais entendi isso como um karma, como alguma coisa. Inclusive, eu entendo bem diferente. Eu entendo assim que é uma grande oportunidade da gente expressar o amor, ele pela gente, a gente por ele, né? Ter ali. Inclusive, a gente uma vez comentou aqui que uma das principais coisas que ele traz para a gente é assim que ele ensina a gente a ver o mundo com uma outra velocidade, entende? Mas, se eu entender que isso é um karma, né? Ficar, né? Por que é comigo? Por que não sei o quê? É a ótica que a gente está falando. Tudo isso tem uma questão de olhar, de como você vê, né? Então, aí você pode sempre tirar o melhor de si. Né? Sempre. E é isso. Ok? Então, vamos para o nosso servir planetário de hoje. Para mim, com certeza, o Pedrinho é o maior Dharma que existe na minha vida. Maior. O verdadeiro propósito da alma é essa. Mas lá a gente fala sobre a sobreposição da alma. Na verdade, a sobreposição era o título da canalização. Né? Vamos lá, então? Então, vamos buscando um lugar confortável, agradável. Eu vou colocar como lidar com o luto. O luto precisa ser vivido, tá? Todas as almas precisam vivenciar esses momentos. Tá? Não, não existe uma alma forte, né, a gente poderia dizer assim, que não precise, né, ter todos os momentos da vida, eles precisam ser vivenciados, tá? E esse é um momento também. Ele vai trazer dor, vai trazer algumas coisas, mas ele precisa ser vivenciado para depois se ter vamos dizer, o processo, né, de entendimento, todos os demais. Vamos lá, então, vou colocar a música aqui. Vamos acerenando os nossos pensamentos, respirando algumas vezes. Nós vamos fazer a invocação da grande fraternidade branca e também o manto de Arcanjo Miguel. Vamos lá, então. Do ponto de luz na mente de Deus, flua a luz às mentes dos homens, que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, flua amor aos corações dos homens. Que o Cristo retorne à terra. Do centro, onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens, propósito que os mestres conhecem e aqui servem. Do centro aqui chamamos a raça dos homens, que se cumpra o plano de amor e luz, e mure-se a porta aonde mora todo o mal. Que a luz, o amor, o poder e a paz restabeleçam o plano de Deus sobre a terra. Do centro da vontade e do poder, que o propósito do Rei
seja o propósito de todos os homens. Do centro da sabedoria e do amor, que a obra dos grandes seres seja o serviço entre todos os homens. Do centro da inteligência e da luz, que o Verbo do Cristo seja ouvido e atendido. E que o espírito de cooperação una a todos os homens. A era da redenção chegou, que o cavaleiro soerga a espada, e que o plano de Deus se realize, espírito de cooperação. O manto de Arcanjo Miguel. Em nome da divina presença Eu Sou, eu invoco aqui e agora o manto de proteção de Arcanjo Miguel, para que eu seja envolvido na sua proteção divina. Peço que Arcanjo Miguel e seu exército de luz estejam comigo durante este dia, zelando pelo meu campo vibracional e minhas pegadas energéticas. Que se forme em minha volta um escudo de proteção, ativando meu Merkabah de luz, para que eu possa manifestar a minha verdadeira essência na Terra. Também peço que sejam limpos todos os miasmas geradores de baixas frequências, para que a verdadeira luz inunde o meu ser. Eu sou a luz que mais brilha. Eu sou a essência do Cristo manifestada. Eu sou o Eu Sou. Está feito. Gratidão, gratidão, gratidão. Nesse momento, então, nós vamos ancorando aqui todos juntos, toda a equipe, toda a egrégora dos Kumaras, trazendo nesse primeiro momento as equipes de raio azul, para que possam iniciar os tratamentos. Lembrando que eles fazem nesse primeiro momento os processos aos quais eles têm esta competência, como contratos de alma, implantes, também hologramas, as ligações energéticas, drenagens e também a limpeza no ambiente. Então, nesse momento, eles começam já a executar estes processos energéticos. Respire profundamente e perceba toda a movimentação de energia. Vá observando como você está se sentindo, como esse movimento de energia ele vai atuando em você, deixando essa energia fluir, percebendo. E se aproximando também as equipes da Chama Violeta, que também vem nos auxiliar nesse momento, através
das formas que são de sua competência, como os nossos fractais, nossas emoções, nossas memórias, o nosso ego, a herança ancestral, todas as heranças ancestrais, a atividade de crenças limitantes, os nossos registros akáshicos. Eles também então fazem a sua ação energética, seu processo energético de auxílio para todos nós. Respire profundamente, observe, perceba como essa energia, ela flui, ela movimenta e ela vem curando você. Nesse momento, então, eles também já vão auxiliando no tratamento psicossomático, nos pontos de somatização no nosso corpo físico, trazendo esta informação desde os corpos sutis. Então, eles vão fazendo esse trabalho, esse movimento. Observe como você está se sentindo. Observe as sensações que você tem. Já vão também se preparando para ativar as outras formas de tratamento também. Tratamento frequencial em cada um dos nossos chakras. Chakra coronário, 963 Hz. Chakra frontal, 852 Hz. Chakra laríngeo, 741 Hz. Chakra cardíaco, 639 Hz. Plexo solar, 528 Hz. Chakra umbilical, 417 Hz. E chakra básico, 396 Hz. Respire. Observe como que essa energia, ela faz a movimentação
Como que você se sente durante este processo energético? Perceba o seu sistema, você, através desta forma, onde você está alinhado energeticamente. Como você se sente? E agora nós vamos também fazendo aqui o encaminhamento e ativação para as câmaras de cura, trabalhando nas tecnologias disponíveis junto dos Kumaras. Respire profundamente enquanto esse encaminhamento, essa ativação acontece. Respire. As câmaras de cura, elas fazem esse processo maior, esse processo curador, onde todos nós temos a oportunidade de termos os tratamentos adequados, necessários, pelo tempo que também for necessário. Cada um ficará nestas câmaras de cura pelo tempo que é necessário para si. Esse encaminhamento, ele tem a sua continuidade sempre ou provavelmente quando a gente dorme e entra em desdobramento. Vamos respirando, percebendo como que a gente se sente. Observe. Nós vamos nos preparando para a finalização aqui também. Nesse momento, então, a gente agradece a todos os seres, agradece a toda a equipe dos Kumaras, todos que participaram desse momento, solicitando amparo para que sejam desfeitos os mecanismos de proteção e também desconectando toda a energia envolvida aqui no atendimento. Que cada um permaneça apenas com aquilo que é seu. Está feito. Gratidão, gratidão. Respirando, vamos voltando pro aqui, pro agora. Quem quiser comentar como está se sentindo, como que foi para você vivenciar esse momento. Então, queria agradecer a todos, desejar uma ótima semana, um grande abraço e até mais.